Fala galera, tudo bom com vocês? Vamos dar sequência no nosso estudo dos pressupostos da responsabilidade civil e hoje nós vamos iniciar aquilo que a gente chamou de segundo pressuposto, no caso da doutrina em geral, primeiro, né? Mas a gente tem essa divisão diferente, então, segundo pressuposto da responsabilidade civil, que é a ação ou omissão do agente. Bom, pessoal, estamos aí então numa sequência de vídeos estudando os pressupostos da responsabilidade civil. E como a gente falou lá no primeiro vídeo, no segundo, na verdade, vídeo sobre responsabilidade civil, nós preferimos dividir a responsabilidade, o estudo dos pressupostos da responsabilidade civil em cinco pressupostos, na verdade. Agente, ação ou omissão, culpa, dano e nexo de causalidade. A doutrina em geral divide em quatro. Por quê? Porque eles não consideram a figura do agente. Misturam a figura do agente com essa figura que nós chamamos de ação ou omissão aqui. Nós dividimos o estudo, como vocês viram no vídeo anterior aí, sobre a questão do agente. A gente prefere essa divisão. Mas então, pessoal, dando sequência, agora nós vamos estudar o segundo pressuposto, que é a ação ou omissão do agente. Em linhas gerais, pessoal, compreendido, então, a pessoa que praticou o dano ou a pessoa que vai assumir a responsabilidade por esse dano, né, fazendo aquela análise, inclusive, em relação ao incapaz, agora nós temos que analisar a conduta dessa pessoa. Né? Então, quando a gente fala de ação ou omissão do agente, nós estamos aqui, então, analisando a conduta da pessoa que causou o dano. A conduta da pessoa que causou o dano. Em regra, pessoal, essa conduta aqui, ela é humana. Tá? Em regra, ela é humana. Só que, às vezes, pessoal, como exceção, nós temos que analisar que, às vezes, essa conduta não foi praticada por quem está respondendo, ou, às vezes, essa conduta não é humana. E a gente já vai falar mais ou menos como é que isso funciona. Mas a regra é essa daqui, pessoal. Nós vamos analisar a conduta humana que gerou o dano. Certo, pessoal? E quando a gente fala de conduta, basicamente nós estamos falando de dois tipos de conduta. Nós estamos analisando aí a conduta comissiva, que é a conduta positiva, chamada de ação. E nós vamos ter a conduta omissiva, que é a conduta negativa, né? Isso aí vocês já estão carecas de saber, que é chamada, né, de omissão. Então vejam, pessoal, na conduta comissiva, a ação, conduta positiva, a lei fala, você não pode agir. Você age, você provoca o dano. Então a lei fala, você não pode matar. Se você mata, então a lei te exige uma conduta negativa e você faz uma conduta positiva, isso gera o dano, dever de indenizar. Então a lei fala, você não pode matar, conduta negativa que a lei te exige. Você pratica um homicídio na direção veicular, por exemplo. Tecnicamente, então, você vai responder por essa ação. Lá do outro, pessoal, a lei fala, você deve agir e você não age. E essa sua não ação, a sua omissão, gerou o dano. Portanto, então, você vai responder. Exemplo, pessoal, clássico, omissão de socorro. A lei fala, você deve prestar socorro. Você não presta o socorro, omissão. Então, a lei te exige uma conduta positiva, você deve prestar socorro. Você não presta socorro, conduta negativa, omissão. Se isso contribuir para o dano, você responde, certo?
Vejam, pessoal, que a análise do comportamento, da conduta, parte de 3 aspectos, que a lei deixa bem claro para a gente. Então, 3 formas de análise da ação ou da omissão do agente. Nós vamos analisar o ato próprio, o ato de terceiro e o fato do animal ou da coisa. E eu gosto bastante de diferenciar isso aqui, animal da coisa. E a gente vai agora, então, estudar cada um deles. Nessa aula de hoje, nós vamos estudar o ato próprio, no nosso próximo vídeo, ato de terceiro, e num outro vídeo, o fato do animal ou da coisa. Vamos então agora começar a estudar a questão da ação ou omissão do agente pelo ato próprio, pessoal. Isso aqui é a regra. É a regra. Ou seja, pessoal, a regra é que a pessoa que praticou o dano deve indenizar. Essa é a regra. Quem pratica o dano deve arcar com as consequências dos seus atos, ou seja, deve responder, deve aí indenizar. Esse praticou aqui tanto pela ação quanto pela omissão. Então veja, pessoal, essa é a regra que nós temos que considerar. Aquele que praticou o dano deve indenizar. E aí, então, pessoal, dentro dessa regra geral que está aí presente na combinação dos artigos 186, 187 e 927, né, você vai ver lá que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, praticar um ato e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato lícito e por esse ato lícito tem o dever de indenizar. Né? Então vejam aí aquele que, ato próprio. Então essa é a regra, pessoal. Em cima dessa regra, alguns detalhes nós devemos observar. Primeiro detalhe que a gente tem que observar aqui, pessoal. Questão da solidariedade entre os agentes. Traduzindo isso, pessoal, o que acontece se eu tiver mais de uma pessoa praticando ou participando da prática do evento lesivo? Quando nós temos, então, mais de uma pessoa, seja aí praticando, seja participando do evento lesivo, pessoal. A gente sabe que a solidariedade não se presume. Isso está lá no artigo 265 do Código. Solidariedade não se presume, ou decorre da lei, ou decorre da vontade das partes. No caso aqui, pessoal, da responsabilidade civil, nós vamos ter o artigo 942 do Código. E o que o artigo 942 do Código vai falar? O seguinte, na segunda parte dele. E se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Então, olhem, pessoal, que se eu tiver mais de um autor ou mais de um partícipe, alguma pessoa que participou, que contribuiu para a consecução do ato lesivo, nós vamos ter necessariamente, então, solidariedade. Vejam, pessoal, que isso aqui é de extrema importância e que às vezes é esquecido por advogados que entram com a ação de responsabilidade civil. Vejo que às vezes tem lá uma situação onde nós temos aí várias pessoas que respondem solidariamente. 2, 3, 4 pessoas que respondem solidariamente pelo ato. E o que o advogado faz, pessoal? Em vez do o advogado, ele pega e entra com a ação de indenização contra todos. Quando, na verdade, pessoal, bastava ele entrar com a ação de indenização
contra aquele que, em primeiro lugar, tem condições de arcar com a indenização. Veja que não precisa o advogado entrar com ação contra todo mundo. Ele precisa entrar com ação apenas contra aquele que tem, ou aqueles que têm condições de reparar o dano. E, num segundo momento, contra aquele onde a prova está mais fácil. Ele não precisa entrar com ação contra todo mundo. Essa é a grande vantagem da solidariedade para o credor. E a gente estudou isso lá em Solidariedade. Se você depois quiser dar uma revisada sobre o assunto, a gente tem lá no nosso canal uma série de vídeos sobre solidariedade. É só você procurar lá que nós vamos, que vocês podem rever esse assunto. Mas a grande vantagem da solidariedade passiva é que você pode cobrar de qualquer um dos devedores. E aí que está a vantagem aqui para a responsabilidade civil, pessoal. Então, se você tem 3 autores do dano, 2 não têm dinheiro, 2 são assalariados, mais um tem, você vai entrar com ação contra os 3? Ou apenas em um? Vejam, que se você vai entrar com ação contra 3, vão ser 3 prazos de contestação. Se os advogados forem diferentes, vão ter 3 pessoas tentando produzir provas, ou seja, a tramitação do processo vai ser muito mais demorada. Então, às vezes, não vale a pena, você entra com ação apenas então somente contra aquele que tem o dinheiro. Então, se você tem lá um dano, empregador e empregado, contra quem que você vai entrar com ação? Contra o empregado que é assalariado, às vezes recebe lá salário mínimo, ou contra o empregador, que é detentor do poder econômico? É lógico que você vai entrar com ação contra o empregador dele. E deixa ele se virar com o empregado. Mas não, pessoal, na prática a gente vê ações onde os advogados entram contra o empregador e contra o empregado. Só que o empregado não tem dinheiro, só vai te dar mais trabalho, porque não vai receber dele, você vai receber desse aqui. Lá do outro, pessoal, se ambos têm as mesmas condições financeiras, contra quem que você vai entrar? Contra aquele que está mais fácil você provar. Então, se tanto o empregado quanto o empregador tem dinheiro, hospital e médico, por exemplo, o médico tem dinheiro, o hospital também tem dinheiro. A maioria, pelo menos, né? Pelo menos presumidamente. Mas veja, pessoal, entre médico e hospital, contra quem que você vai entrar com a ação? Contra o hospital, que a responsabilidade é objetiva, ou contra o médico, que a responsabilidade é subjetiva e que você tem que provar a culpa? Logicamente que você vai entrar contra o hospital. É mais fácil você provar a conduta em relação ao hospital do que em relação ao médico. Então veja, pessoal, que quando você tem essa vantagem da solidariedade, você tem que escolher o caminho que vai te dar menos trabalho, né? Para receber num primeiro momento e num segundo momento menos trabalho para provar. Certo? Então essa fica a dica aí do Prof. Giba em relação à solidariedade. Seguindo, pessoal, ainda no ato próprio, o outro tema que nós temos que abordar, porque é bem comum isso nas doutrinas, é a questão da calúnia, difamação e injúria. Interessante, pessoal, que o sistema brasileiro diferencia esses 3 atos. Se você for partir, por exemplo, com alguns sistemas no mundo aí, por exemplo, o americano não subdivide isso aqui, dessa forma. Para o americano, tudo isso aqui se traduz numa única expressão, que eles chamam de defamation, né? Que abrange tanto a calúnia, quanto a difamação, quanto a injúria. No Brasil não, o Brasil optou por diferenciar, e essas 3 situações, pessoal, estão lá definidas no artigo 138 a 140 do Código Penal. São crimes, né? Só que vejo que a calúnia, a difamação e a injúria não são apenas ilícitos penais, são também ilícitos civis e estão previstos lá no artigo 953 do Código, que vai falar o seguinte: a indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido. Então veja, pessoal, que a calúnia, a difamação e a injúria estão expressamente previstas no Código Civil como atos ilícitos, né? O que a gente precisa saber, pessoal? A diferença entre esses 3 aqui. Qual que é a diferença de calúnia, difamação e injúria? Vamos lá, vamos apagar aqui o artigo do Código Penal e vamos colocar aqui. Diferenças, pessoal. Calúnia. Falsa imputação de crime.
Então, quando você calunia alguém, você está imputando falsamente um crime a essa pessoa, crime esse que ela não cometeu. Tá? Então, imputação falsa de crime. Difamação, pessoal. Ofensa à reputação da pessoa, que a gente chama de honra objetiva. O que significa isso, pessoal? Você ofende a honra social, o bom nome, a imagem dessa pessoa perante a sociedade. Tá? Então, você chama, por exemplo, a pessoa de caloteira. Uma exposição ao ridículo, falando que ela é caloteira. Isso é difamação. Quando você ofende a honra objetiva da pessoa. E injúria, pessoal, é ofensa à imagem, à dignidade da pessoa, que a gente chama de honra subjetiva. Também é aspecto da honra, só que é a honra subjetiva. Então veja, pessoal, a diferença entre difamação e injúria é que aqui a ofensa é social. Honra objetiva, a reputação, a forma como a pessoa é vista perante a sociedade. A injúria é ofensa à dignidade dessa pessoa, ou seja, uma ofensa interior, interna, que se traduz na honra subjetiva dessa pessoa. Por exemplo, você chamar uma mulher de prostituta. A gente não pode usar certas expressões aqui, porque senão o YouTube bloqueia as nossas falas, né? Bloqueia os vídeos. Mas são exatamente esses tipos de expressões, né? Ofender a pessoa em razão do sexo, ofender a pessoa em razão do seu gênero, ofender a pessoa em razão da sua raça. Né? Então, aquele sinalzinho no braço que ficou famoso por um determinado vídeo aí, em relação ao motoboy daquela pessoa lá, que se aduz esquizofrênica, pode até ser que lá no direito penal ele consiga não ser punido, mas no direito civil não vai ter como ele escapar. Por quê? Porque de duas uma, ou ele é interditado, e se ele for interditado, o responsável por ele, o seu curador, vai responder. Só que ele não é interditado, então ele vai responder pessoalmente, pela injúria racial. Então veja, pessoal, que qualquer situação que ofende a dignidade da pessoa, seja pelo sexo, seja pela profissão, seja pelo gênero, seja pela religião, seja pela raça, questão racial, não interessa. Ofendeu, ofensa à dignidade, honra subjetiva. Certo, pessoal? Então, basicamente, essas são as diferenças. Veja, pessoal, que essa diferença, na verdade, é apenas o campo conceitual, porque na prática, todos geram indenização. Na prática, todos vão gerar indenização por igual. Lá no direito penal existe alguma diferenciação em relação às penas e tal, mas para o direito civil não, pessoal. Para o direito civil, todas as hipóteses vão gerar aí indenização. Tá? O que vai diferenciar, pessoal, é só um pequeno detalhe que está lá no parágrafo único do artigo 953, que a gente vai ver agora. Se o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá ao juiz fixar equitativamente o valor da indenização, na conformidade das circunstâncias do caso. Então vejam, pessoal, que aqui a indenização mostrar de duas formas, basicamente dano material e o dano moral, que é o mais comum. Né? Dano moral, que é o mais comum. Tá? Esse aqui, pessoal, sempre. Esse aqui se prova pelo fato. Então, a simples injúria, a simples difamação, a simples calúnia, sempre nós vamos ter. Agora, o material, pessoal, depende de prova. Então, vamos lá. Como assim?
Pela calúnia, pela difamação ou pela injúria, a pessoa teve um prejuízo material. Como um prejuízo material, professor? Simples. Por exemplo, a pessoa foi acusada de um crime de estupro. Aconteceu um fato desse aqui na minha cidade. Uma determinada menina terminou com o namorado, o namorado terminou com ela, e ela, depois de um certo tempo, acusou esse ex de estupro. A mídia condenou a pessoa. Ela perdeu o emprego, perdeu a vida social e teve que se mudar de Dourados. Só que antes disso, ela ficou presa. E ela perdeu o emprego, perdeu tudo. Dias depois, pessoal, questão de alguns dias depois, a polícia, na investigação, começou a desconfiar que alguma coisa estava errada, porque não estava batendo versões. E aí, pressionaram a menina. Não lembro agora se foi a mãe que pressionou para ela contar a verdade, não sei o que. Eu sei que a verdade veio à tona. Na verdade, ela não foi estuprada, ela fez sexo com outro rapaz. Aí a mãe descobriu que ela tinha feito alguma coisa, e aí então ela jogou a acusação para cima do ex-namorado. Olhem só o tamanho da gravidade do fato, pessoal. Esse rapaz perdeu a vida social dele. Ele teve que se mudar de Dourados. Teve até protesto na frente do fórum por causa disso. Teve protesto da comunidade acadêmica em razão disso, por causa do lugar onde diz que aconteceu o fato. Teve protesto da comunidade que defende os direitos da mulher. E o fato não existiu. Calúnia. Só que uma calúnia, pessoal, que gerou consequências, além do dano moral, lógico, mas gerou consequências para o patrimônio dessa pessoa. Ele perdeu o emprego, ele perdeu contratos, ele perdeu tudo que ele tinha. Então veja, pessoal, que às vezes a calúnia, a difamação ou a injúria pode gerar prejuízo material, sim. E aí, dependendo da prova desse prejuízo material, vai ser indenizado. Se não provar prejuízo material, pessoal, fica apenas no campo do dano moral, certo? Um outro ponto ainda dentro do ato próprio, pessoal, é a questão da cobrança de dívida não vencida, e depois a gente tem mais dois assuntos, Primeiro, a cobrança de dívida não vencida, pessoal, que está lá no artigo 939 do Código. O que fala o artigo 939, pessoal? O credor que demandar o devedor antes de vencida a dívida, fora dos casos em que a lei o permita, ficará obrigado a esperar o tempo que faltava para o vencimento, a descontar os juros correspondentes, embora estipulados, e a pagar as custas em dobro. Vejam, pessoal, que tecnicamente, como a gente viu lá quando nós estudamos obrigações, nós vimos que dentro lá das questões objetivas do pagamento, uma delas é exatamente o tempo do pagamento. E a gente tem que considerar, pessoal, que quando a gente fala do tempo do pagamento, o credor só pode cobrar a dívida quando ela já está vencida. O credor não pode efetuar cobrança antecipada dessa dívida, a não ser que a lei o autorize. A gente tem algumas situações onde nós temos aí a questão do vencimento antecipado da obrigação. Por exemplo, as hipóteses que estão no artigo 333 e as hipóteses que estão no artigo 1425. Tirando essas hipóteses de vencimento antecipado, pessoal, tem outras ainda que a lei prevê, mas essas são as principais. Tirando essas hipóteses, pessoal, o credor não pode efetuar cobrança antecipada da dívida. E aí, então, o que o artigo 939 fala? Que o credor demanda cobrança de dívida não vencida. Veja, pessoal, que o credor não pode fazer isso. Não pode. Tecnicamente, quando ele fala demanda cobrança de dívida não vencida, em regra ele está se referindo a uma ação. Então, o credor aciona o cumprimento da obrigação em juízo. Se estivesse vencido, beleza, tudo certo, mas não está vencido. E, logicamente, pessoal, que isso vai gerar uma consequência para o nosso credor.
Qual é a consequência disso, pessoal? Primeira consequência que a lei aponta, pessoal, lá no artigo 939. O credor que demandar o devedor antes de vencida a dívida, fora dos casos permitidos da lei, ficará obrigado, primeiro, a esperar o tempo que faltava para o vencimento. Esperar o vencimento. Então, pessoal, vamos supor o seguinte. A obrigação vence lá em 30 de janeiro de 2021. A obrigação vence em 30 de janeiro de 2021. O credor entra com ação agora. Veja, pessoal, ele vai ficar obrigado a esperar até dia 30 de janeiro de 2021. Perfeito? Primeira consequência. Segunda consequência. A descontar os juros correspondentes, embora estipulados, ou seja, não poderá cobrar juros. Aqui os juros, pessoal, é o compensatório. Até o vencimento. Significa dizer o seguinte, aqueles juros que ele teria direito de cobrar, ele não vai mais poder cobrar. Então, de agora até o dia 30 de janeiro de 2021, ele não vai poder cobrar juros compensatórios. Moratórios não, porque não está em atraso, né? Então não vai ter. Mas se tiver também não vai poder. Tá? E por fim, pessoal, se houver custas, pagamento das custas em dobro. Pagamento das custas em dobro. Certo, pessoal? Então, isso aqui é a demanda de dívida não vencida. Ao lado da demanda de dívida não vencida, pessoal, nós temos também, que é a mais famosa delas, porque isso aqui é bem difícil de acontecer, gente, porque a gente tem que falar o português claro. O juiz, quando vai analisar a petição inicial, normalmente, nessas situações, ele analisa se a dívida está vencida, porque se a dívida não está vencida, ele normalmente já indefere a inicial por falta de interesse, por falta de exigibilidade do título. Tá? Então, não é bem comum o juiz não aceitar, mas às vezes passa batido e aí, né, vai. Mas, se passar batido e acontecer, entra nisso aqui. Tá? Mas o mais comum de acontecer, pessoal, é a cobrança de dívida já paga ou a mais do que devido. Dívida já paga ou a mais daquilo que efetivamente é devido. Aí nós vamos lá para o artigo 940. E o que o artigo 940 fala? Aquele que demandar por dívida já paga no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que lhe for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado, e no segundo, o equivalente do que exigir, salvo se houver prescrição. Então veja, pessoal, que aqui nessa situação nós temos duas consequências. Se já pago, nós vamos ter uma consequência. E cobrança a mais, outra consequência. E nas duas, pessoal, nós chamamos isso aqui de exemplo de dano moral tarifado. A gente vai estudar, pessoal, sobre dano moral e a gente vai ver que o dano moral no Brasil, a regra é que ele é arbitrado pelo juiz de acordo com a sua convicção motivada. Mas há, na nossa legislação, algumas situações onde o dano moral é tarifado, ou seja, definido pela lei. A lei vai falar quanto que é devido de dano moral. Aqui é um exemplo, pessoal. No caso de uma quantia, de uma dívida que já está paga, feminino, paga. Quando a dívida já está paga, pessoal, o que a lei fala? No primeiro caso, o dobro que houver cobrado. Então, aqui, qual que vai ser o valor do dano? O dano vai ser o dobro. Se eu fui cobrado em 100, vou ter direito a 200. Se eu fui cobrado em 1.000, vou ter direito a 2.000. Certo? Aqui, pessoal,
cobrança a mais. Então, eu devo 100. Fui cobrado em 150. Qual que vai ser a consequência, pessoal? Tá ali, ó. O segundo caso, o equivalente do que dele exigir. Então, veja, pessoal. Então, equivalente do que exigir. Então, pessoal, se eu fui exigido em 50, eu vou ter direito a 50. Mas eu fui exigido em 150. Não, 100 você devia. Então, você foi exigido a mais em 50. Então, é esse 50 que vai ser a sua indenização. Certo? Professor, como que eu peço isso? Na verdade, você pode pedir isso de duas formas. Então, agora vamos lá para o processo civil. Você pode pedir isso de duas formas, pessoal. Duas formas que eu aponto aqui como ação própria, através de uma ação própria. Então, você espera terminar o processo e entra com a ação de indenização. Tá? Mas se você já quiser, na própria ação, já entrar com tudo, o processo civil te dá um mecanismo, que é a reconvenção. A reconvenção. Isso quando não admissível o pedido contraposto. Então, o que a gente tem, pessoal? A regra é que o réu não pede na contestação. Às vezes a gente vê algumas contestações do réu pedindo as coisas, mas o réu não pede nada. O réu apenas requer. Quem pede é o autor. O autor é que pede a condenação e indenização. O réu não pede nada, o réu apenas requer a improcedência do pedido. Tá? É uma diferencinha básica de expressão, mas uma diferença muito importante. O réu não pode pedir na contestação. Para o réu pedir na contestação, o Código de Processo Civil dá para ele uma ferramenta chamada de reconvenção. Então não é na contestação, é na resposta, mas não na contestação. É através de uma coisa chamada de reconvenção. Tá? Então, o réu, na contestação, ele não pede. Ele só pede na reconvenção. Então, se ele não quer entrar com a ação própria, ele pede na reconvenção. Beleza. Essa é a regra. Tá? Então, ele vai contestar o pedido de cobrança, falando que já pagou, e vai fazer uma outra peça chamada reconvenção. E é na reconvenção que ele vai pedir a indenização do artigo 940. Certo? Ok? Só que veja, pessoal, que em algumas ações e procedimentos, é possível uma coisa chamada de pedido contraposto, pessoal. Então, se a ação em que você tiver aqui admitir pedido contraposto, beleza, você pode pedir na contestação. Tá? Então, são as chamadas ações de natureza ou caráter dúplice. Então, nessas ações, você pode pedir na contestação, mas não é a regra, tá, pessoal? A regra é essa daqui. A regra é que é na reconvenção, através da reconvenção. Certo, pessoal? Então é isso, encerramos a primeira parte, a primeira etapa do nosso estudo de ação ou omissão do agente. Esqueci aqui, ó. Tá? No nosso próximo vídeo, nós vamos dar sequência, então, a esse tema, estudando aí o ato de terceiro, responsabilização civil por ato de terceiro. Certo, pessoal? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, comente, compartilhe com seus amigos, porque isso é bastante importante para o canal. Se você ainda está com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente responde. Ok, pessoal? Se você ainda não segue nós lá no Instagram, siga ali, @souprofgiba. E é isso, pessoal. Beijão para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.